Bom, mas e em relação, portanto, aos tipos de regimes de casamento? Vamos conhecer um pouco mais sobre este assunto? De repente você já esqueceu, você não lembra mais, ou então você não conhece, então é importante trazer também à tona essa questão. Daí nós convidamos a doutora Regina Beatriz. A doutora Regina, ela é presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões, ela que também é advogada especializada no direito de família. Doutora Regina, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Justiça na Tarde, doutora Regina. Boa tarde, um prazer participar aí com a Rádio Justiça dessas informações a todos sobre regimes de bens. Isso. Então quais são os regimes de bens que a senhora pode nos trazer, doutora Regina? O regime de bens que é estabelecido na lei como aquele que é a regra geral, ou seja, aquele que se os cônjuges, os nubentes na época, antes do casamento, não escolherem um outro regime, é o da comunhão parcial. Comunhão parcial é aquele regime pelo qual se comunicam entre os cônjuges, entre as pessoas casadas, entre o marido e a mulher, tudo que é adquirido durante o casamento, especialmente a título oneroso. O que significa isso? Tudo que é comprado, Então, todos os bens comprados em nome de um ou de outro vão se comunicar, são dos dois, não importa que seja só no nome do marido. O bem também será em comunhão ou em meação da mulher. Esse é o regime mais utilizado porque ele dispensa qualquer tipo de providência, a não ser os proclamas, enfim, tudo que é usual na celebração de um casamento civil. Nesse regime de comunhão parcial tem um dado interessante, embora seja exatamente esse o espírito do regime, de que há um esforço dos dois, ainda que seja um esforço indireto de um deles, de um dos membros do casal, há um esforço dos dois para que o patrimônio se construa, Por isso que os bens adquiridos comprados é que são comunicáveis. Mas há uma regra que diz que quando se trata de uma loteria, fato eventual, portanto, também este numerário que foi recebido por uma loteria exitosa, também será comum, também será dos dois. Perfeito. Esse é o regime de comunhão parcial de bens. Isto, que é o regime regra geral, é o regime chamado regime legal, é a regra geral. Mas os nubentes, eles podem escolher um outro regime, há vários, Existem outros regimes tipificados, ou seja, regulados no Código Civil, e até podem escolher um regime, como eu chamo, sob medida, ou seja, um regime de bens que se adapte aos interesses deles, das pessoas que vão casar, e que mescle regras de vários regimes de bens, Se eu tiver tempo, eu até posso dar algum exemplo. Por favor, eu gostaria que só nos passasse esses exemplos, por favor. Tipificado em lei, nós temos o regime da comunhão universal também. Sim. A escolha, repito, de um outro regime precisa de uma escritura pública antes do casamento, para que haja essa escolha, dentre outras providências, de um regime diferente da comunhão parcial. Regime da comunhão universal é aquele regime em que praticamente tudo se comunica, a não ser tanto o que já tinham antes, como o que terão durante o casamento, tanto o que é adquirido a título oneroso, ou seja, por compra, como aquilo que vem de uma herança, Tudo se comunica, salvo raríssimas exceções. Depois quando eu falo em exceções, são exceções mesmo, como, por exemplo, os retratos da família, o retrato da sogra, o retrato do sogro, ou do pai ou da mãe, E objetos de trabalho, objetos de profissão. Então, é uma comunhão, como diz o próprio nome, universal. Existe o regime de separação total de bens, aliás, é um regime que tem sido muitas vezes escolhido nos casamentos. Antigamente era rara a escolha do regime de separação de bens, hoje em dia é cada vez mais comum, em que nada se comunica, tudo permanece sendo de um ou do outro, em termos de patrimônio, mas
quando a gente faz essa colocação, nós temos que lembrar que nada se comunica no regime de separação de bens quando existe o divórcio, quando existe uma separação judicial ou extrajudicial. Quando o casamento termina pela morte, existe sim o direito à herança de quem é casado pelo regime de separação de bens. Parece um contrassenso, né, dizer que as pessoas escolhem o regime de separação de bens e depois, quando um deles morre, haverá a herança, né, no caso, sobre estes bens, né, mas essa foi a opção do legislador em 2002 e eu, inclusive, como presidente da DEFAS, comungo da ideia de que essa norma precisa ser modificada, né? Não pode haver herança em regime de separação de bens, mas isso depende de uma modificação legislativa. Perfeitamente. É possível, de alguma forma, as partes buscarem uma união estável, onde não tem a figura, portanto, aí, no caso aí do casamento, com separação de bens ou parcial de bens, tem apenas ali a convivência, mas de repente vem, portanto, os filhos, vem a prole. Ou seja, mesmo assim faltando um dos cônjuges, né, morrendo, vindo a falecer. Como é que fica a situação? A parte que gerou os filhos nessa união, suponhamos que ela é a que ficou viúva, ou no caso viva, porque não tem, portanto, aí a figura da relação registrada aí em cartório. Como é que fica aí essa questão? Como é que fica esses bens? De fato, essa parte não tem nenhum tipo de direito de buscar ou de ser incluída, vamos colocar assim, num testamento posterior, né, a morte da pessoa com quem ela convivia, ou seja, os bens ficam somente para os filhos. Como é que a senhora vê essa discussão também, doutora Regina? Sua pergunta é extremamente importante, porque uma união estável não depende de qualquer tipo de documento, é uma união de fato em que as pessoas formam uma família, constituem uma família, mas não documentam, né? E muito menos casam, né, no cartório, ou seja, não tem casamento civil. Mas é nos fatos que se vê a existência de uma união estável. Não obstante, a união estável possa também ser documentada por meio de um pacto de união estável no tabelionato de nota. Mas a sua pergunta é muito interessante pelo seguinte: na união estável, o regime de bens que vigora é o mesmo do casamento, é o regime da comunhão parcial. Se os companheiros, chamados companheiros ou conviventes, né, numa união estável, não tiverem escolhido um outro regime. Então, o mesmo que eu falei para o casamento se aplica para a união estável. E a sua pergunta ainda se torna mais interessante pelo seguinte: o Supremo Tribunal Federal decidiu, num acórdão de repercussão geral, o que significa isso? Não é um julgamento, é um julgamento muito importante que repercute para todos os casos, né? O Supremo decidiu que o companheiro ou a companheira também é herdeiro do companheiro falecido, como o cônjuge é herdeiro do cônjuge falecido. No entanto, diante de um trabalho que nós fizemos na ADEFAS, na Associação de Direito de Família e das Sucessões, como amicus curiae, nesse processo de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, a princípio o companheiro é sim herdeiro, tá? Está lá na ordem de vocação hereditária, como se casado fosse. Mas há uma liberdade maior, há uma autonomia maior na união estável, tanto que é uma união de fato. Por este motivo, pode haver a exclusão do companheiro por testamento. Então, enquanto no casamento civil pode também haver uma exclusão do cônjuge no testamento, mas nunca uma exclusão total, porque o cônjuge é chamado herdeiro necessário, ele tem uma parte segura na herança. Na união estável, não há herança necessária, ou seja, o companheiro não é herdeiro necessariamente
do outro companheiro falecido. Se o outro companheiro que faleceu antes fez um testamento excluindo da herança o seu convivente, né, ele não fará jus à herança nenhuma. O que é muito lógico. Né? Por quê? Porque as pessoas têm que ter uma liberdade de escolha entre casamento civil e união estável, e nessa liberdade deve haver diferença, né, no tratamento em relação a uma relação e a outra, ou seja, maior autonomia na união estável e menos autonomia no casamento. E, além disso, é o que eu estava comentando antes, mesmo essa herança do cônjuge, da pessoa casada, no regime de separação total, ou no regime até de comunhão parcial sobre os bens exclusivos, né, do falecido, que também existe direito à herança, até no casamento isso é muito debatido, né? Isso é muito discutido, essa herança necessária, né? Esse direito intocável da pessoa que é viúva, né, num casamento civil. Por quê? Porque as pessoas escolhem um regime de bens para vigorar em vida e também depois da morte, né? Então, comunhão parcial, comunica-se tudo que é, basicamente, o que é adquirido onerosamente, o que é comprado. Separação total, nada se comunica, né? Agora, é lógico que existem proteções legais e as quais são muito, muito defensáveis, como, por exemplo, independentemente do regime de bens, seja ele da regra geral da comunhão parcial, seja um outro regime escolhido, né, por meio de um pacto, em tabelionato de notas, o direito de habitação sobre a casa, sobre o apartamento onde o casal foi domiciliado, ele é preservado como um direito real, intocável, né? Então, o direito de habitação, sempre a pessoa casada, o cônjuge, ou a pessoa que vive em união estável, o companheiro, viúvo, né, ou viúva, vai ter, né? E também, né, se for o caso, até uma pensão alimentícia, obviamente, além da pensão, a pensão alimentícia que paga pelos herdeiros, além de uma pensão previdenciária, né, que obviamente o beneficiário é o viúvo ou a viúva, né, o INSS, enfim, existem outras proteções legais. Mas o que nos parece, né, e isso é até um denominador comum entre os estudiosos dessa área do direito de família, das questões patrimoniais, é que não agiu acertadamente o Código Civil em estabelecer uma herança necessária, intocável. Por exemplo, separação de bens, uma parte da herança certamente será do cônjuge, embora casado pelo regime de separação de bens, né? Então, isso é que na união estável não existe, graças ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal em face do amicus curiae da DeFi. Agora, nessa linha de raciocínio, doutora Regina, vamos supor então que num óbito, portanto, do parceiro que fez o seu testamento e excluiu, portanto, o seu par de qualquer herança, mas que desse relacionamento surgiu um filho ou uma filha, né? E de repente a maior parte da herança ficou para este filho, então para esta filha. Claro, a mãe dessa filha está fora, portanto, do testamento. Agora vamos supor, né, que lá na frente esta filha também vem a óbito. Como é que fica essa herança? Volta para, ou seja, passa a ser da mãe, que no caso aqui a criança tinha apenas viva como a mãe, ou essa parte da herança volta para a família, portanto, de quem detinha realmente esse patrimônio? Também muito interessante a sua colocação. A herança será, né, se houver um testamento no caso de união estável, que é possível fazer um testamento excluindo o companheiro ou a companheira, havendo um filho, a herança será atribuída ao filho na totalidade, enquanto menor de idade, gerido o patrimônio pelo viúvo ou pela viúva, ou seja, pelo pai ou pela mãe sobrevivos, né, aquele que sobreviveu, e se este filho vier a falecer, a herança será destinada à mãe ou ao pai sobrevivente.
porque nós temos no direito sucessório essa regra, né? Então, a herança se voltará, sem dúvida nenhuma, mas não pelo casamento dissolvido pela morte, né? Ou pela união estável dissolvida pela morte. A herança, no caso, união estável do que nós estamos falando, não pela união estável dissolvida pela morte, mas sim pelo direito de herança da mãe ou do pai em relação ao filho. Perfeitamente. Bom, e tudo isso está realmente muito claro, doutora Regina, ou depende realmente de interpretações no campo jurídico? Sem dúvida, muitas interpretações, por exemplo, questão de previdência, PGBL, VGBL, tão utilizadas hoje em dia, né? Essas aplicações previdenciárias nos bancos, né? Que se chamam previdências privadas. Embora a lei diga que a previdência privada, aspas, a lei fala, pensão, soldo, meio soldo, usa um outro tipo de expressão, mas que seria equivalente a uma previdência privada, né? Sejam sempre essas previdências bens exclusivos, ou seja, bens que não se comunicam no regime da comunhão parcial, e também não se comunicam no regime da comunhão universal, é uma exceção legal, né? A jurisprudência evoluiu para evitar que as pessoas façam previdências em forma de aplicação financeira, com uma natureza de aplicação financeira para prejudicar o seu cônjuge. Então, dependendo do montante que está aplicado em previdência em face dos outros investimentos que a pessoa tem em investimentos comuns, né? Fundos de renda fixa e outros fundos comuns que não são previdenciários, a jurisprudência, portanto, os juízes, entendem que também a previdência deverá ser colocada, avaliada como bem comum, deverá ser inserida no patrimônio comum, exatamente para evitar o prejuízo, né, a uma pessoa que está casada ou que vive em união estável e que o outro, né, já pensando no divórcio ou na separação, vai extraviando, vai fazendo colocação dos seus rendimentos só em previdência, né? Então, a previdência pode ser bem exclusivo, sim, mas dependendo do montante, né? E aí a jurisprudência tem uma variação, né? 50%, né, em previdência, muitas vezes é considerado algo razoável. Sim. Já 60% dos investimentos, ou 70%, por vezes não é considerado razoável, né? Então, veja que muita coisa, né, existe, como você bem colocou, a respeito das interpretações, né, das interpretações que são feitas e na jurisprudência sempre com vistas a uma proteção, né, das pessoas, né? Entendo. Bom, quem de alguma forma quiser tomar a iniciativa de buscar o trabalho desenvolvido pela ADEFAS, como fazer, doutora Regina? É muito simples. Nós temos um site que é o www.adfas.org.br, onde existe todo o conteúdo, em grande parte, inclusive, aberto ao público, para que possam conhecer a nossa associação. E quem quiser se associar será muito bem-vindo. Nós temos no próprio site um ícone bem acima no site, na página inicial, com os passos e os procedimentos da associação, que é extremamente singela em termos de valores, né? Nós temos uma associação que tem em vista realmente o aprimoramento do direito de família, do direito das sucessões. Isso depende da participação de todos e, por isso, as nossas inscrições são efetivamente singelas. Convidamos a todos que participem, né? Os nossos colegas, advogados, os juízes, os promotores, os procuradores, e inclusive as pessoas que não exerçam profissão voltada ao direito e que se interessem por essa área. Também nas áreas interdisciplinares, né, como os psicólogos, os assistentes sociais, até os médicos psiquiatras, enfim. Nós temos ali uma variedade de assuntos de interesse efetivamente
a quem vive uma relação de família ou tem uma questão sucessória, né? E o convite aqui fica feito. Tá muito bem. E o convite também reforçado aqui por nós para que a senhora volte mais vezes conosco aqui na programação da Rádio Justiça, especificamente no Justiça na Tarde, evidente dentro da disponibilidade de tempo da senhora, para que possamos sempre aí levar as informações para o nosso público ouvinte. Agradecemos muito a senhora pela gentileza, doutora Regina. Repito, uma satisfação para mim poder participar do seu programa, estarei sempre disposta a outras participações. Muito obrigada. Obrigado, senhora. Tenha uma boa tarde.